vai seguir agora falando sobre a gripe aviária e também da fusão da Marfrig com a BRF. Tudo isso para esse dia de hoje. Vamos falar então agora como que isso pode impactar o agronegócio com o Guilherme Palhares, Head de Alimentos e Bebidas do Research do Santander Brasil. Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Tudo bem, Muriel? Obrigado por me ter no programa hoje. Gostaria de te ouvir, Guilherme. Antes de mais nada, olhando para o cenário agora da gripe aviária, a gente tem alguns focos confirmados. Já estamos vendo também esse movimento por parte da China de cancelar, então, essa importação. Não à toa, também a gente viu a mesma coisa acontecendo com a União Europeia, notícia que chegou agora há pouco para a gente. Qual que é o impacto inicial e o tamanho realmente que isso pode representar para o Brasil, na sua avaliação? Bom, acho que o tema ele é bastante sério e o Brasil não tem uma experiência tão vasta ainda em relação à questão de gripe aviária, né? O Brasil vem sendo um dos países que é um porto seguro, no final das contas, para vários países importadores e que dependem muito do frango importado. E aqui a gente pode falar, por exemplo, de Japão, que é um país que é o segundo maior importador de frango do Brasil, e o Brasil é muito representativo na importação japonesa. Então, o Brasil, sim, ao longo do tempo, por ter ótimos, né, protocolos sanitários, tem uma questão da localização geográfica em relação à cordilheira, que sempre conseguiu ter um perfil sanitário bastante diferente de várias regiões produtoras do mundo. Isso sempre trouxe uma demanda interessante para o Brasil. Acho que a questão aqui principalmente reforçar os protocolos, né? O Brasil vem trabalhando, a gente teve casos, acho que vocês mencionaram, de outras proteínas recentemente, onde foram implantados protocolos regionais, protocolos para que a gente tivesse, né, o alto embargo, que o Brasil pudesse passar seriedade num momento onde nosso parceiro, que muitas vezes está muito distante da gente, possa entender que o país está lidando da melhor forma possível com aquilo que está acontecendo, né? E que é uma situação de fato importante e que o país pode dar uma resposta aqui e ganhar credibilidade como um país que está combatendo. E acho que aqui a gente tem, né, como um país muito produtor, dar uma resposta importante para o resto do mundo. É muito importante agir rápido e ter o máximo de transparência nas informações. Perfeito. Eu queria até entender um pouco mais sobre esse histórico do Brasil, porque nessa hora é importante relembrar um pouco sobre essa credibilidade do país quando a gente trata de um caso tão sério quanto focos de gripe aviária, por exemplo. O ministro falou hoje aqui à CNN que a previsão é de que ele consiga, então, reestabelecer pelo menos esse cenário aí para a China em menos de 60 dias. Como é que você entende esse cenário, levando em consideração que a gente sabe que credibilidade e levar a sério casos como esse são importantíssimos e agora tem toda uma articulação política para conseguir avançar com essas discussões? O que é importante é justamente isso, Muriel, é você ver, né, o país como um todo, as autoridades estarem, de fato, sendo o máximo transparentes com os parceiros comerciais, lidando com os focos, porque os focos, eles, né, por mais que seja uma gripe aviária e que ela seja respiratória e tenha esse perfil de transmissão, ele muitas vezes ele é controlado em outros países por meio de isolamentos e por meio de uma restrição, alguns abates sanitários específicos. Então, de fato, a velocidade de resposta, a transparência são as principais questões. Os protocolos, eles vêm tanto para dar previsibilidade para o produtor, quanto para trazer esse relacionamento com os outros países, para que a gente consiga manter ao longo do tempo uma relação comercial que é benéfica para os dois países, né? A gente vê casos hoje, por exemplo, o Japão consome aproximadamente 3 milhões de toneladas de frango, certo? Dos quais 1 milhão de toneladas, aproximadamente, 1.100, 1.200, dependendo dos anos, acabam sendo importados. E o Brasil exporta para o Japão aproximadamente 400 mil toneladas, né? O Brasil, querendo ou não, é 40% da importação do Japão. E aí, a gente falando de um consumo, né, um terço, a gente está falando de 12% do consumo da população japonesa vindo do Brasil. Então, assim, tanto para a China quanto para outros países relevantes ali, como Arábia Saudita, o Brasil passar um protocolo e lidar com isso diretamente é muito importante. Seja para você passar uma mensagem para os outros países que são seu parceiro comercial, não só aqueles que você já tem o protocolo definido, mas que isso se, de fato, perpassa em todas as outras relações comerciais que você tem.
Pois é, eu queria até falar um pouco sobre essas relações comerciais, porque a gente sabe que o Brasil está no meio de uma discussão aí para aprovar no parlamento o acordo de livre comércio com a União Europeia, o Brasil, no caso, o Mercosul, né? Falta aprovação lá no parlamento, enfim, dos países. A gente está acompanhando e sabe que, historicamente, França, Itália já tem uma postura muito mais rígida com relação a esse cenário, mais protecionista. Queria saber se esse cenário pode, talvez, atrapalhar o Brasil com essas discussões. É um ponto, Muriel. Assim, no final das contas, vai depender muito de como vai ser. Né, acho que é muito cedo. A gente teve a identificação hoje ainda do caso. Então, até entender o dimensionamento, o importante, de novo, é o país passar uma mensagem de lidando com o problema e de dando transparência, porque no final das contas, a forma como é lidado, né, da questão da comunicação é muito importante para que a gente, não só para a proteína de frango, tá? Mas isso perpassa para as outras proteínas também. Poxa, o Brasil está dando transparência, o Brasil está sendo rápido. Então, isso, no final das contas, na negociação, é importante para que você traga conforto e segurança para os países que estão negociando com o Brasil. Se a gente for olhar nos últimos anos, nós tivemos muitas habilitações do Brasil para outros países em diversas proteínas, né? O Brasil querendo ou não, um país grande produtor, um grande mercado consumidor também, mas o Brasil tem um papel muito importante em segurança alimentar, né? A gente fala muito de segurança alimentar. Porque no final das contas, o Brasil é um país que produz barato, tem grão muito perto da produção, tem porto desenvolvido e escalabilidade comercial para conseguir entregar um produto do outro lado do mundo com um custo super competitivo, né? Então, assim, no final das contas, o Brasil é sim um país muito importante no comércio internacional de proteínas. Isso vale para o frango, isso vale para o suíno, isso vale para o bovino. O Brasil é sim muito relevante e muito competitivo, tanto do lado de custo quanto do lado de distribuição. E até pegando um gancho, Muriel, no que você falou, a gente já tem grandes empresas no Brasil, né? Empresas muito consolidadas, profissionalizadas há muitos anos, e não é uma produção. A gente tem uma produção bastante profissionalizada no país. Isso ajuda, sim, no combate a casos sanitários, em como você lida diretamente com o seu parceiro comercial, porque você está lidando também com grandes grupos. E aí eu acho que também um pouco do que a gente viu hoje traz, de novo, essa pretensão Brasil como segurança alimentar, como um país que consegue suprir de diversas fontes, porque quando a gente fala de regiões como a Europa, cada país ali, ele é muito, né, se a gente for comparar com a dimensão continental de Brasil, o Brasil tem sim produção de diversas proteínas espalhadas pelo país. Isso também traz uma segurança sanitária, porque as doenças, principalmente respiratórias, tem uma questão da viagem. Poxa, mas é distante a produção que acontece no Rio Grande do Sul, do norte do Paraná, existe uma distância importante. Então, é importante que o país, como resposta, também passe a mensagem de que isso aqui é uma escala continental. Não é porque aconteceu no Brasil que isso se replica em todas as regiões do país, porque, de novo, a escala aqui é muito importante. Perfeito. Agora aproveito para te perguntar, Guilherme, sobre a fusão entre Marfrig e BRF, que no fim das contas até essa questão da gripe aviária acabou ofuscando um pouco essa fusão. A gente está falando aí do que pode vir a ser a sétima, sexta maior empresa do país quando a gente olha para esse cenário. E queria justamente te questionar com relação a isso. Agora vai ser MBRF. Como é que você está enxergando essa fusão a partir de agora? Quem que sai ganhando nessa disputa e o que representa justamente para o agronegócio essa fusão? Eu acho que a fusão ela já vem de um processo, né? A gente teve toda a questão de Marfrig comprando um pouco de participação na BRF, levando executivos para lá, ajudaram muito no processo de revisão da BRF, tentando trazer eficiência. A gente viu planos como o BRF+, o BRF mais 2, que trouxeram sim uma queda de mortalidade, trouxeram uma melhor taxa de eclosão, trouxeram questões de conversão alimentar, que no final das contas, o que é isso, né? Isso é fazer mais com menos, né? E eu acho que o resultado da empresa falou muito sobre isso, porque além da fusão,
nós tivemos no mesmo dia a divulgação de resultados das duas empresas ao mesmo tempo. A BRF fez 2,6 bilhões de reais de EBITDA, vindo de uma base que foi sendo construída ao longo de 2024, onde a empresa foi melhorando aos poucos, trimestre a trimestre, e a gente viu agora no primeiro trimestre de novo uma performance bastante interessante. Seja do lado da exportação, que a gente tem comentado aqui, seja do mercado doméstico superaquecido. A ideia da fusão é você trazer principalmente sinergias para o negócio, né? Acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro, uma questão de distribuição. Então, a companhia, inclusive, comentou sobre as posições sinérgicas. Poxa, como é que você atende o mesmo mercado? Você chega com uma proposta de, poxa, eu vou entregar aqui o processado, vou entregar aqui o hambúrguer, vou entregar o in natura, vou ter um representante de vendas para essa conta, vou ter 2, como é que vai ser feita essa venda? Então, a fusão ela vem com essa ideia de tornar a empresa ainda mais eficiente e estimular justamente essa troca e esse portfólio de uma empresa só, entregando diversas proteínas. Além disso, quando a gente olha do lado do perfil da companhia, ela passa a ser uma companhia, a MBRF, que é uma empresa multiproteínas, né? A BRF, querendo ou não, tinha ali o suíno e o frango, agora com o bovino no Brasil, em mais de uma localidade também, então a Marfrig aporta também, né, dentro dessa nova estrutura, tem a operação de Estados Unidos de bovino, então uma empresa que está em Américas, mas é uma empresa internacional, é uma empresa multiproteínas que consegue entregar de diferentes fontes. A gente olha muito para o ciclo bovino, por exemplo, e é muito visível isso no mercado bovino. Poxa, a gente tem um momento, o frete um pouco mais caro no Brasil, nos Estados Unidos, você vai entregar lá para a China, vai vir dos Estados Unidos, vai vir do Brasil, de onde que vem essa proteína, você ter essa flexibilidade para você justamente poder entregar o produto com melhor custo-benefício, ou não só na logística, né, mas no momento também, porque vou dar um exemplo também aqui no mercado bovino. No mercado bovino a gente tem ciclos longos, né? Os ciclos duram ali 4, 5 anos. Vai ter mais disponibilidade no local, vai ter menos disponibilidade no outro local. Então a diversificação geográfica, a diversificação de proteínas, ela permite com que a empresa esteja todo dia fornecendo alimento. E, de novo, o alimento, essa base da cadeia produtiva, ela tem uma função social muito importante. A gente fala, obviamente, como analistas financeiros dos resultados, mas no final das contas é uma indústria de base, uma indústria de bens essenciais, né? Uma indústria que impacta a inflação, que impacta a vida das pessoas. Então, a gente vê com bons olhos, obviamente, a fusão, a gente viu aí as reações das ações, como vocês mesmos comentaram. A BRF mudou de patamar nos últimos 2 anos com uma questão de gestão, com uma mudança importante da cultura da companhia. Em mérito, acho que da administração que entrou e que conseguiu implantar várias dessas mudanças. Muito bem, Guilherme Palhares, Head de Alimentos e Bebidas do Research do Santander Brasil. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no Money. Obrigado, Mariel. Obrigada.